Bem, o livro, a gente vai fazer uma lida sobre a definição do pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Está na página 45 do livro, ou da apostila, melhor dizendo. Quem quer ler? Posso ler? Pode ler. Diferentes passagens das Escrituras falam de um pecado que não pode ser perdoado, sendo impossível a mudança de coração depois de alguém o haver cometido, pelo qual não se deve orar. Sobre isso vejo que diz a Bíblia. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Espírito Santo, não lhe será por isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Mateus 12, 31, 32. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, isto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomia. Hebreus 6, capítulo 6, verso 4 e 6, confere com Hebreus 10, 29. Essas passagens talvez falem do mesmo pecado, talvez de pecados diferentes. Para decidir, é preciso fazer um exame das passagens dentro dos seus contextos. Já se defenderam várias vezes, várias opiniões diferentes a respeito desse pecado. Ponto 1. Alguns propuseram que se trata de um pecado que só poderiam cometer enquanto Cristo estava na terra, mas a declaração de Jesus de que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, Mateus 12, 31, é tão geral que parece arriscado dizer que só se refere a algo que poderia ocorrer apenas durante a sua vida. Os textos em questão não especificam tal restrição. Além disso, em Hebreus 6, capítulo 6, verso 4 a 6, fala da apostasia que aconteceu vários anos após Jesus ter voltado ao céu. Ponto 2. Alguns sustentam que o pecado é a incredulidade que persiste até a hora da morte. Portanto, todos que morreram na incredulidade, ou pelo menos todos os que ouvem falar de Cristo e morrem na incredulidade, cometem esse pecado. É verdade, claro, que aqueles que persistem na incredulidade até a morte não serão perdoados. Mas é mais importante saber se é esse fato que se discute nesses versículos. Numa leitura mais detida dos versículos, essa explicação não parece ser ajustada à língua empregada, pois não se fala de incredulidade em geral, mas especificamente de alguém que fala contra o Espírito Santo, Mateus 12, 32. Blasfêmia contra o Espírito Santo, Marcos 3, 29. Ou comete apostasia, Hebreus 6, 6. Esses versículos enfocam um pecado específico, a rejeição deliberada da obra do Espírito Santo e a difamação dela, ou a rejeição deliberada da verdade de Cristo e sua exposição à ignomia, Hebreus 6, 6. Além disso, a ideia de que esse pecado é a incredulidade que persiste até a morte não se encaixa bem no contexto da censura aos fariseus pelo que eles dizem em Mateus e Marcos. Ponto 3. Alguns defendem que esse pecado é a grave apostasia dos crentes sinceros e que somente os que verdadeiramente nasceram de novo poderiam cometer esse pecado. Eles fundamentam a sua tese na interpretação dada à natureza da apostasia descrita em Hebreus 6, 4 a 6, ou seja, a rejeição e a perda da salvação por parte de um cristão verdadeiro. Mas não parece ser essa a melhor interpretação de Hebreus 6, 4 a 6. Ademais, embora talvez se pudesse sustentar essa tese com respeito a Hebreus 6, ela não explica a blasfêmia contra o Espírito Santo nas passagens dos Evangelhos, nas quais Jesus responde à empedernida rejeição dos fariseus à obra do Espírito Santo por intermédio dele. Ponto 4.
Uma possibilidade é que esse pecado consista em rejeição e calúnia, especialmente maliciosa, deliberadas à obra do Espírito Santo, em seu testemunho de Cristo e na atribuição dessa obra a Satanás. Um exemplo mais detido do contexto da declaração de Jesus em Mateus e Marcos mostra que Jesus falava em resposta à acusação de fariseus de que este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios, Mateus 12, 22. Os fariseus haviam visto muitas vezes as obras de Jesus. Ele acabara de curar um endemoniado cego e mudo, que passou a ver e a falar, Mateus 12, 22. As pessoas ficavam assombradas e seguiam Jesus em grandes números, e muitas vezes os próprios fariseus haviam visto claras demonstrações do impressionante poder do Espírito Santo, agindo por intermédio de Jesus para dar vida e saúde a muitas pessoas. Mas os fariseus, apesar de ver bem diante do seu nariz as claras demonstrações da obra do Espírito Santo, deliberadamente rejeitavam a autoridade e o ensinamento de Jesus, atribuindo-os ao diabo. Jesus então lhes disse com muita clareza que toda cidade dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Mateus 12, 25 e 26. Por isso era irracional e insensato que os fariseus atribuíssem os exorcismos de Jesus ao poder de Satanás, uma mentira clássica e deliberada maliciosa. Depois de explicar que, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus, sobre Mateus 12, 28. Jesus profere o seguinte alerta: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha, Mateus 12, 30. Ele avisa que não existe neutralidade, e certamente aqueles que, como os fariseus, se opõem à sua mensagem são contra ele. A seguir, acrescenta por isso vos declara: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, Mateus 12, 31. A calúnia deliberada e maliciosa contra a obra do Espírito em Jesus, calúnia pela qual os fariseus atribuíam tal obra a Satanás, não seria perdoada. O contexto indica que Jesus fala de um pecado que não é simplesmente incredulidade ou rejeição de Cristo, mas que inclui o claro conhecimento de quem é Cristo e do poder do Espírito Santo que age por meio dele, a rejeição deliberada dos fariseus sobre Cristo, que seus oponentes sabiam ser verdadeiros, e a caluniosa atribuição da obra do Espírito Santo em Cristo ao poder de Satanás. Amém. Vamos pensar um pouquinho aqui no que nós lemos. Então o pastor colocou aqui 4 teses, visões sobre esse pecado. Mas o texto referido é em Mateus 12. Vamos lá? Mateus 12? Para a gente ler e fazer uma leitura e a gente extrair o que tá no texto. Porque assim, tem coisas que aconteceram no ministério de Jesus que ele já vinha. Se a gente for pegar o contexto, Mateus 11, no versículo 20, olha aí, para vocês verem. Quem pode ler? Do 20 ao 24. Para a gente ver o contexto de como está andando isso aí. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres em que vos
se fizeram, há muitos que eles se teriam arrependido com um pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te as porventuras até os céus, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teriam ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Vocês viram aí? Então essas cidades aqui, elas blasfemaram ou não blasfemaram? Numa visão. Não atribuindo nada a de Jesus, mas eles blasfemaram, porque eles não creram. Não é uma das teses que o pastor colocou aqui? Que é você não crer, não aceitar Cristo. Você vê os milagres, você vê a obra. Eu lembro que acho que foi até aqui uma vez que eu vim ministrar, e a gente vê que, eu ministrei aqui, eu acho que foi sobre Marcos 2, os 4 amigos que levaram o coxo. E foi em Cafarnaum isso. Cafarnaum viu isso, irmão. 4 amigos com fé tremenda levaram um amigo que estava coxo e desceram. No meio da casa estava cheia, não tinha lugar para entrar. E Jesus curou, mas antes de curar, ele perdoou os pecados. Aí os fariseus estavam falando, quem é ele para perdoar pecado? Entre si, eles não estavam falando, eles no coração. Aí Jesus disse para eles por que eles arrazoavam no coração sobre isso. Aí no meio da conversa ele diz que ele elogia os 4 amigos pela fé que eles tinham, que eles tiveram de levar o amigo. E aí ele olha para o rapaz e aí diz para eles assim, ó, o que é mais fácil? Ele faz uma pergunta para os fariseus. Dizer, perdoados estão os seus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Aí eles ficaram assim, falaram assim, então, para vocês saberem que o Filho do Homem veio para perdoar pecados, eu digo a você, pega a tua cama, levanta e anda. O rapaz levantou e saiu andando com a cama nas costas. E por que ele mandou ele andar com a cama? Para a gente lembrar de onde Jesus nos tirou. Nós nunca podemos nos esquecer de onde Jesus nos tirou. O filho de Saul, o neto de Saul, melhor dizendo, que era o filho de Jonatas, o Mefibosete, ele estava onde? Numa terra sem pasto, chama. Né? Lodebar significa terra sem pasto. Mas estava num lugar sendo cuidado. Mas terra sem pasto quer dizer sem palavra. Ele não estava no lugar que era para ele estar. E Davi mandou buscar ele. De onde foi? Qual foi a Lodebar que Jesus nos tirou? É isso que a gente tem que lembrar. Por isso que ele diz. Aí ele fala para Corazim, fala para Betsaida. Betsaida foi aquele cego, melhor dizendo, era o cego, né? O cego em Betsaida, que é o cego que ele tira da cidade. Ele cura o cego fora da cidade. E diz para ele assim, não entre mais lá. Você entendeu? Por quê? Porque ele já te tirou do pecado, é para você não voltar mais lá. É isso que ele está dizendo. Então, essas cidades caíram nesse pecado de não aceitar. Então ele já deu juízo para essas cidades, para essa geração. Porque no juízo ele está dizendo aqui, ó, que vai ter menos rigor para Sodoma do que para eles. Por quê? Porque a palavra foi ministrada. O evangelho foi pregado lá. Em Sodoma não. Sodoma só veio o juízo. Então não adianta a pessoa naquele grande dia falar assim que não ouviu. Não vai ter desculpa. Porque Cristo é justo. Então não vai ter desculpa para quem ouvir e não dá ouvidos. Só escutar. Mas não ouviu. O problema é esse, que escutar a gente escuta o carro passando.
carro do gás passar ali, a gente vai escutar. Mas ouvir, a gente está ouvindo a palavra. Bem-aventurados é todo aquele que lê, ouve e guarda a palavra. Não é assim que está lá em Apocalipse? Pois é. Então, uma das teses é essa. A primeira tese está dizendo que era só para aquela geração. Mas não tem como ser só para aquela geração, que Jesus falou de outras que não deram ouvidos, né? Alguns sustentam que o pecado é a incredulidade que persiste até a hora da morte. Também é porque você rejeitou a salvação. Então você blasfemou. O Espírito Santo está tentando te... É um tipo de blasfêmia. É uma visão, é uma das visões que eu já ouvi o pastor Paulo Romero falar sobre isso também. Uma das teses que ele tem também é, e ele é professor do Mackenzie, eu não vou discutir com ele, né? Mas ele falou que uma das teses é essa, quando a pessoa morre sem Cristo, ela blasfemou contra o Espírito Santo. Pode ser uma pessoa que Não sai aceitou. da igreja evangélica que vai tomar cumba, ela também blasfema no Sim. comportamento. A gente vai ler isso em Hebreus. Porque não tem eu vou falar aqui, mas não tinha um rapaz aí que ele fazia até vídeos evangélicos e tal, se chamava de pastorzão, lembra? E agora vocês viram o que ele está falando na internet? Ele está blasfemando, irmão. Conheceu, o Hebreus diz que a pessoa viu a glória vindoura, participou das coisas. Tem gente que Deus usava em revelação, que nem o irmão falou, aí volta, vai para quê, irmão? Ó, eu conheci um pastor, eu estava na padaria no domingo de manhã, e ele falou para mim um dia assim, rapaz, ele me viu com a camisa de evangelismo, né? Eu fui muito tempo dirigente da igreja, me falou a igreja, a Assembleia de Deus, mas não vou falar não, porque está aqui, né? Porque dirigiu congregação mais de 25 anos Aí, agora ele está no Testemunho de Jeová. Não, na Adventista, melhor dizendo. Então, foi para a Adventista, foi para uma seita. E aí? Ele não caiu no problema de Hebreus 6? Caiu. Eu falei, meu irmão, mas como é que você abriu mão de um dom gratuito que Deus te deu? Te deixou trabalhar na obra dele. Ai, irmão, foram fazer uma visita lá em casa. E eu falei, mas como assim? Eles foram fazer uma visita, eu deixei entrar. E eles me convenceram. E eu estou lá, já tem mais de 10 anos. Vigiou a serpente. Permitiu. Sim. Permitiu. Aí você foi. Estava passeando no jardim. Né? Uma quarta possibilidade é o pecado que consiste na rejeição e calúnia. Esse aqui que foi o pesado. Que a gente já falou, né? Dos três, né? Do pecado da grave apostasia, que eu dei o exemplo do pastor. O irmão deu daqueles que voltam vão para religiões de matriz africana, que tem que falar assim, né? Né? Aí a gente... Então, e são pessoas, irmão, que a gente viu que Deus usava. Então, por isso que Paulo alerta. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. No caso da pastora, lá na rua. Sim. Ele pregava demais, mas agora... Então, varão, ali, eu vou falar para vocês, como o meu canal não tem muita gente, não... Ali, assim, eu vou falar para você porque ela era do ministério, do começo do ministério onde eu estava. E assim, ela já vinha desse histórico. Entendeu? O que ela faz hoje, ela fazia antes de entrar no meio evangélico. Na verdade, ela não se converteu, né, irmão? Ela se convenceu. E aí, no afã, como ela começou a pregar, já logo depois de convertida, e aí, não, mas aí é que gerava. E ela foi muito para os Estados Unidos. Foi no Gideões, não foi? Então, o que acontece? Como ela ia e era ela falava muito bem, ela tinha uma oratória muito boa, pregava bem,
E enchia, porque ela dava o testemunho disso. Aí enchia. E aí, eu vou fazer aqui para a câmera não pegar. Vocês entenderam? E aí o pessoal começou a fazer. Aí você vai entender. E aí depois pegaram ela lá nos Estados Unidos, no estacionamento, com uma mulher. Quer dizer, ela estava convertida, irmão? Não. Estava convencida. Você entendeu o perigo? E aí, o que ela fez? Quando ela sentiu que... Aí ela separou, deu tudo aquele... Vocês conhecem a história. E aí ela foi abrir o próprio ministério dela. E aí ela fala, esses dias você vê assim, que ela falando que o evangelho confronta, não conforta. Tito 1,16. Entendeu? Você viu como casa? Como a Bíblia não deixa a ponta solta? Quando você conhece, você já fala, opa. Onde Hebreus fala que não tem como aquele que foi iluminado voltar para trás. Então a gente pode entender o quê? Que eles nunca foram iluminados. Seja independente que voltou para trás, ou então até mesmo quem está dentro da igreja por práticas, nunca teve a mente iluminada. Quer dizer, você foi convencido, não foi convertido. Então a gente tem que pedir perdão para Deus todo dia e pedir para Ele nos converter, irmão. Porque nem Davi estava convertido. Mas, segundo essa própria pessoa, ela fala que, uma vez dentro da entrevista dela, ela fala na argumentação dela, né? Ela dizendo que o evangelho ele tem que ser aquele evangelho que Não que esmaga. não que... Aí ela traz no sentido... Sim. Então... que tem que tocar todo mundo. Porque o evangelho aqui... mas... Então, aí quando eu brinco, teve uma vez um pastor falou para mim que ele viu o debate dela com o César Cavalcante. Rapaz, você viu a sua? Eu falei, meu irmão, ali um aluno bom ali de EBD quebra ela. Um aluno bom aí, irmão, de EBD, de escola bíblica, arrebenta com ela. Porque você vai ler em Romanos, capítulo 1, você já lê para ela, pronto, você já arrebenta. Aí ela fala assim, para incluir. Aí Jesus em Lucas diz assim, todo aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pega a tua cruz todos os dias e me siga. Todos os dias, não uma vez só. A cruz é a negação, porque a cruz de Cristo, que Ele carregou por nós, é a negação dele como Deus. Ele se fez pecador. Ele abriu mão da glória dele para se fazer pecador no nosso lugar. Aí o próprio Paulo diz assim, que haja em vós o mesmo sentimento que é em Cristo. Que não teve usurpação por ser Deus, mas se fez em forma de servo. E tomou o nosso lugar. E foi fiel até a morte, morte de cruz. Então, você vê que aí vai em Tito. Por isso que é bom, irmão, você lê, porque quando vier, o Espírito Santo vai te lembrar. Você lê, por isso que eu até falei, né? Para ler em voz alta, que aí a memória vai assimilando e você vai expandindo o seu cérebro. Quando vier uma aberração dessa, você já lembra da palavra e você nem joga. Paulo diz aos Tessalonicenses, que diz assim, examinai tudo, retende o bem. É para examinar tudo mesmo, até o que eu estou falando. A gente precisa ser hoje, nesses dias, irmãos, como os bereanos. Quem estava pregando em Beré era Paulo, não era o irmão Eduardo. Era Paulo pregando, e eles com a Bíblia lá, com os rolos abertos, conferindo se ele estava pregando dentro da palavra mesmo. Então, quanto mais vocês estudam, mais vocês se aprofundam no conhecimento. Eu falo assim, que você aprender e você buscar conhecer a palavra de Deus, você acaba conhecendo o Deus da palavra. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, você acaba conhecendo mais o Deus da palavra, que Ele se revela na palavra, né? Então,
É isso. Então, essas pessoas estão indo verdadeiramente assim. Então, aí a palavra de Deus começa a se... Por isso que o próprio autor aos Hebreus diz que ela é viva e eficaz. O que está acontecendo, a gente está vendo o que está escrito. Não tem como. A gente está vendo o que está acontecendo, o que a palavra de Deus diz que ia acontecer. As pessoas tiveram a chance, entraram, viram, e não estão nem aí. E vão lá pro jeito deles mesmo. Aí eles pegam as coisas para ele. Tem um outro que chama todo mundo de lindo. Meu lindo! Meu lindo! Que lindo nada, gente. A gente é um monte de pobre, desgraçado, miserável, que foi aceito pela graça de Deus. É verdade. Se tirar Jesus, igual a gente falou semana passada, se tirar Jesus de nós, só sobra o farrapo. É só o barro. Professor Eduardo, eu vi assim, esses dias também uma entrevista, né? Eu gosto muito de acompanhar assim, para mim ver as ideias. Aí falava assim, a pessoa falava assim, mas o evangelho é de amor, não é de sofrimento. Mas o evangelho tem que ser leve, o evangelho não pode ser assim, uma coisa sofrida, doída. Aí eu falei, mas, meu Deus, mas qual é a parte então que a pessoa não leu que Jesus falou assim, né? Que no mundo teremos aflições, né? Mas que tem de bom ânimo, né? Uhum. Mas tem que ter de bom ânimo para poder vencer. Porque ele venceu, mas também tem que ter de bom ânimo para poder vencer. Ué, eu estava dizendo assim, ó, o evangelho vai ser maravilha, vai ser tudo coisa boa, só vai acontecer coisa boa. Não vai acontecer coisa boa. Vai ter um momento de paz, um momento de trégua, mas é pouco tempo. E ele já aprendi que é pouco Levanta tempo. outra luta, né? Começa Porque o choro dura uma noite inteira e a alegria vem pela manhã. E a noite não vem de novo? bem. Não para de... Você lembra que eu preguei aqui na sexta-feira sobre o Salmo? Que o sol e a lua não te molestarão. O sol e a lua é o dia a dia. É a dureza do dia, é a dureza da noite. Porque diariamente a gente tem aflição, tem dificuldade, tem perseguição. Mas isso nada vai te molestar, ele está dizendo lá. O Espírito Santo dizendo para Ezequias. Rapaz, você vai ter dificuldade, Ezequias, mas nada disso vai te molestar. Porque aquele que te guarda não dorme. É isso que ele está falando. E o interessante que as pessoas começam a ir por esse caminho e levam outros, né? O problema é esse. Nunca vão sozinho, né? Você quer ver o cuidado que a gente tem que ter com essas pessoas? 1 Timóteo, acho que é 6,10, vê se é isso. 1 Timóteo 6,10. Eu acho que é. Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Não é 6,10 não. Deixa eu ver. O meu irmão, você que tem uma memória melhor que a minha, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Eu acho que é 16, 4,16. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então o que ele está dizendo para Timóteo? 4,16. Achou aí, varão? Eu esqueci o nome dele, como é o nome dele? É o Júlio e o Rodrigo Durval. Não, o Júlio eu lembro. Ele é o Rodrigo. Rodrigo. Achou, Rodrigo? Achei. Leia aí, para você, de voz alta, para você guardar. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, se você vacilar na doutrina, você se perde primeiro e você leva os outros também. Você entendeu o que ela está fazendo? Você está entendendo como essas pessoas que ensinam heresias, blasfemam contra o Espírito Santo, eles blasfemam, decaem e levam um monte de gente atrás. O problema está nisso. É porque está ensinando, né? Porque está ensinando. Eu não me lembro, por licença. Acho que é Paulo que fala também. Ele fala, desse afasta-se. Eu não lembro o versículo. Eu acho que é em Romanos.
Ele cita alguns e fala, deixe vocês... Eu acho que é em Romanos. Eu acho que é Romanos 16. Que acreditam, só que negam, só que corrompem. Então, o que acontece? Quando vocês forem ler as epístolas de Paulo, as epístolas pequenas, vocês dividem em dois. A primeira parte é a parte doutrinária. É ele ensinando. E a segunda parte é ele te ensinando a aplicar o que ele te ensinou na doutrina. Porém tudo. Viu? Romanos Viu? 16, 17. Olha lá, pode ler. Olha lá. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Que Tá vendo? afasta-se. Então, Tradução é afasta. entendeu? Porque ali ele já está terminando a epístola. Aí ele começa a aconselhar para aplicar o que ele ensinou. Que a epístola aos Romanos é a mais teológica dele. É a mais teológica, entendeu? Aí você começa... Por isso que é bom. Assim, eu gosto mesmo, irmão, quando eu tenho oportunidade, eu gosto de falar mesmo. Para abrir porque Deus me deu. Então não é para ficar para mim. Então eu sempre explico o que Deus passou para mim. Então você pega e você divide ela. Por exemplo, aos Romanos, que é a mais longa, você divide 2/3. Divide em terços. 2/3 dela é só doutrina. Você pode ver que vai até o capítulo 11, fala até dos judeus, da salvação dos judeus. Aí depois do 12 em diante, aí ele começa a aplicar. Pode ver. Rogo-vos, irmãos. Não é assim? Vê o Romanos 12 aí, como é que começa. Olha ele mandando aplicar tudo que ele ensinou. Pode ler, irmão, se for. O primeiro versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, Que apresentei. pela compaixão de Isso. Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, ele está falando sobre razão. Racional. Vocês viram que a diferença do Antigo Testamento falava muito do coração. E Jesus falou com os judeus sobre o coração. Ele não falava? Por que vocês arrasou nos corações? Por quê? Porque a cultura judaica, o centro das emoções, o centro da inteligência é o coração. É dali que parte. Lembra que o Salomão diz? Tudo que tiver de guardar, guarda o teu coração. Porque a cultura era que o coração e não a mente. Agora, Paulo, quando chega para falar para os gregos, para a cultura helenística, que era a cultura grega que dominava na época, era o Paulo que entendia de filosofia. Então, olha como Deus pega a pessoa certa para falar para a cultura no tempo certo. Pega um camarada. Exatamente, ele entendia de filosofia. Então ele pega, entendendo a cultura, e fala assim: é a mente, é a razão. Tem que entregar um culto racional, com a mente. Da mesma forma, ele quer dar o mesmo sentido que o Antigo Testamento, só que ele tem que falar conforme a cultura. Deu para entender? Então é isso, é você ter um culto racional, você analisar as coisas. Não cair na onda desse pessoal do Hebreus 6, que a gente está vendo hoje aí. Porque eles começam. Mas aí, o próprio Paulo diz para Timóteo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem gente que quer fazer do evangelho um comércio. Aí distorce as coisas. Aí destoa e sai do caminho. E sair do caminho não dá certo. Não dá certo. Não dá. Porque assim, no caminho tem luz. Tem lâmpada. Tem um pastor que quando você conhece a voz dele, se você errar, você conhece que ele está te corrigindo. A gente sabe quando é Deus nos corrigindo. Mas quem já endureceu o coração, já endureceu os ouvidos, já teve comichão, como Paulo diz lá para Timóteo, não vai ouvir, irmãos. Não vai dar ouvido. Vai dar ouvido àquilo que interessa a ele. É isso que está acontecendo hoje. As pessoas estão blasfemando do Espírito Santo. Então, é o que está acontecendo. Vamos lá ler em Mateus 12, para a gente fazer uma exegese do texto. Só queria falar com vocês sobre algumas coisas, como o irmão ali falou
Agora me fugiu o nome dele. Como é o nome dele? Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, não esquenta não, que eu demoro mesmo, viu? Não, eu demoro para... E o nome do nosso colega aqui do campo, o senhor sabe já? Não, agora... Giovanni. Giovanni. Eu vou guardar. Vocês vão ver que no máximo em um mês eu pego o nome de todo mundo. Eu demoro um pouco. Aí a gente estava falando sobre as cidades impenitentes, lembra? Que a gente fez, aí Jesus faz um contraponto, ó. Ele faz um paralelo e um contraponto de Cafarnaum, Betsaida e outras cidades que ele pregou. Em Cafarnaum ele ficou 18 meses, fazendo sinais e maravilhas, e o povo não queria saber, não quis saber. Aí ele diz que eles vão ser lançados. Ela se ergueu até os céus, será abatida até os infernos. Rapaz, ontem um irmão pregou lá sobre a realidade do inferno na igreja. Meu Deus do céu. Forte demais. Aí ele faz um paralelo com Sodoma. Esse é o ambiente que ele começa a entrar, esse é o contexto que ele começa a entrar no capítulo 12. Porque, veja bem, os grandes não quiseram ouvir. Mas olha só, no mesmo contexto, Mateus escreve assim, ó, no 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, olha só, no mesmo tempo que ele estava condenando as cidades, não é assim? Aí vem a parte alegre de Jesus, ó. Quem pode ler aí? Naquele tempo, o 25 até o 29. Ou 30. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e é aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então, aqui ele já começa a falar sobre os fariseus. Ele se apresenta como alguém que coloca um jugo leve. Não é assim? Meu jugo, e aprendi de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque os fariseus colocavam fardos e jugos muito pesados nos homens. Colocavam um monte de coisa, mas eles não queriam nem pôr o dedo no jugo. E jugo, vocês sabem que é uma ferramenta que era colocada em 2 animais, né? Nos bois. Era um boi mais novo e um boi mais velho. Nunca 2 velhos. Porque na hora de subir, o novo, que era mais forte, ajudava o velho a subir. E na hora de descer, o velho segurava o novo para ele não ficar afoito. Para manter o mesmo ritmo, os dois. Para ter equilíbrio. Eu vi uma pregação, um pregador, ele levou isso no altar para mostrar como é que é. É um caibro de madeira com aqueles encaixes que vai encaixa no pescoço. Encaixa no pescoço. Ele está falando sobre o pecado. Por isso que fala que o jugo de Jesus é leve. Porque ele está falando da pessoa que o diabo tinha colocado o jugo, e a pessoa estava no pecado sendo carregada pelo diabo. Então, quando ele fala que é leve, se é uma ferramenta para 2, o que ele está dizendo? Eu vou andar lado a lado com você. Profundo isso aí. Né? E aí ele entra no capítulo 12. Vocês reparem que ele fala que ele é Senhor no sábado. Depois ele cura um homem com das mãos mirradas. E aí, nesse mesmo contexto, no versículo 22, aí entra um endemoniado cego e mudo, que é onde entra a blasfêmia, que Jesus expulsa o demônio. Vamos ler? Quem pode ler? Do 22 em diante. Trouxeram então endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou, que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios.
Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que os expulsa então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguir chegar a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem é comigo, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma coisa contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Nem neste século e nem no futuro. Qual é o século futuro? É a eternidade, não é? Então não tem jeito. Não vai ter perdão. Por quê? Porque a eternidade dele vai ser no inferno. Esses fariseus, eles foram condenados na hora, ou foi só um alerta de Jesus para eles não fazer mais? Então, foi um alerta. Foi um alerta. Porque assim, ele deu o que vai acontecer com quem faz isso. Porque assim, se eles fizeram... É interessante isso. Porque Jesus dá uma condenação, mas ele fica de ensino para nós. O que eles fizeram. Mas na cruz, o que Jesus falou? O que ele pediu ao Pai? Por quê? Então, meu irmão, a eternidade vai ser um negócio que vai ser surpresa. Vai ter muita surpresa. Ele mostra um juízo, mas lá na cruz ele mostra uma salvação. Mostra a misericórdia. Mas foi um alerta que ninguém pode Um alerta, ninguém pode fazer isso. Se a pessoa fazer... Porque se fizer... Não, porque aqui eles estavam fazendo conscientes. Eles sabiam o que era. Por que eu estou te falando isso? Porque no mesmo ambiente deles... Vamos lá em João 3. João 3. Para a gente meditar um pouquinho. Para a gente fazer o contraponto. Pode ler. Do 1... Pode ler. Do 1... É a conversa dele com o Nicodemos. E havia entre os fariseus... Pode ir até o 21, tá bom? É, até o 21. Do 1 ao 21. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo, que não nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vou falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou Aleluia. o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Isso, amém. Vocês viram que o Nicodemos não era da mesma linhagem dos fariseus? Sim. Ele não era doutor da lei? Mas veja que no mesmo ambiente tinha quem blasfemava. Mas o que ele disse lá no começo do capítulo? Vindo de? Deus. E o que os outros falavam? Que ele estava expulsando em nome de? Beelzebul. O mesmo ambiente. O mesmo ambiente. Aí no final, quando Jesus, final do ministério, que ele entregou o seu espírito a Deus, quem estava tirando o corpo dele? Da cruz. Quem lembra? José de Arimateia. E o outro? Nicodemos. Você entendeu? Então, não, Fariseu, né? Tirando o corpo de Jesus. Fariseu. porque o outro, um era senador, que era do Sinédrio, que era o José de Arimateia, que era um político, que era um discípulo de Jesus, e o próprio Nicodemos, que também era discípulo de Jesus. Que era rico, né? Nicodemos. José de Arimateia era riquíssimo, né? Então, Tinha até um sepulcro para ele. tinha um Cedeu sepulcro pra ele. separadinho, novo, sem uso. Então, vocês viram que, às vezes, as pessoas estão... O problema da blasfêmia que Jesus está falando é você... As pessoas, elas acarretam... Não acarretar, eu acho que não é o termo correto. É você imputar uma obra que é do Espírito Santo a Satanás. Sabendo que é de Deus. O problema é esse. Porque se Nicodemos sabia, os outros também sabiam. Não queriam assumir. Não queriam, por quê? Porque assim, a morte de Jesus foi por muita inveja. Porque Jesus arrastava uma multidão atrás. E os fariseus não conseguiam isso. E o medo deles era perder a mordomia que Roma dava para eles. E a sinagoga estava perdendo. Então, você entendeu? Então, foi movido porque ele falou assim, vamos matá-lo. Uma das conversas deles é, vamos matá-los, porque senão o povo vai se agradar demais deles e Roma pode tirar a nossa parte. Nos tirar. Ele vai crescer demais. Então, aí eles entraram nesse negócio para falar, não, é um negócio assim que você fica pensando assim, porque nós somos atingidos pela fé, pela graça, mas o problema é que Israel tinha a palavra, tinha a Torá, que dizia que viria um dentre deles, que seria maior que Moisés. O próprio Moisés falou, Deus vai suscitar no meio de vocês, que vai ser maior do que eu. A esse vocês têm que dar ouvido. Está lá em Deuteronômio 18. E eles eram doutores da lei, meu irmão. Eles sabiam de cor, de frente para trás. E mesmo assim, quem sabe, Nicodemos começou a ler demais. E a visão abriu. Porque Paulo, ele descobriu que Jesus era o Cristo das Escrituras. Então ele pregava Cristo das Escrituras, da lei, dos salmos, dos profetas. Por isso que quando ele começava a explicar, os bereanos começavam a ler. Falar, realmente. Onde ele nasceu? Quem lembra? Qual foi o profeta que falou que ele nasceria em Belém? Acho que é Miqueias.
Eu acho que é Miqueias 6, alguma coisa. Deixa eu ver se é isso mesmo. É 6, agora não me lembro o versículo. Miqueias. Não, acho que é 5. Fala que Belém é prata, né? Isso, acho que é 5, não é? Eu acho que é 5. Acho que é 5:2. 5:2, é isso mesmo. Pode ler. 5:2. Tá aqui, ó. Tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, ele está apontando quem é que está desde a eternidade. Deus de Deus, Jesus, né? O Senhor está com S maiúsculo aí, né? Hã? Está com S maiúsculo. O quê? O Senhor, né? O Senhor aí. É. S maiúsculo. É. É ele mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo. Então, Então, o senhor estava falando de Paulo. Paulo citava até Salmos, né? Para Sim. falar de Jesus, Deuteronômio, Sim. várias. ele sempre falou, os profetas falaram, né? Você vê que o profeta messiânico, que é Isaías, Citou capítulo 9. E ele diz no capítulo 9 que e um filho vos nasceu. Não é nascerá, Já aproveita. É interessante. é no passado. Por quê? Porque ele é desde a eternidade. Tem umas coisas, por isso que eu falo para vocês, tem que ler e você começa a prestar atenção, aí você começa a entender algumas coisas que ele já está falando do Cristo da eternidade. Porque um dos nomes dele qual que é? Pai da? A outra testemunha de Jeová pega esse texto e fala que Jesus nasceu na eternidade, nasceu como se fosse um ser humano, né? Mas ele já Ele é antes da eternidade. Antes da eternidade. É Ele- o próprio Deus. Né? É, ele é o próprio Deus. Antes da eternidade. Jesus foi criado. Não, ele é antes, ele criou a eternidade. Interessante, antes da eternidade. Por isso que ele é o pai da eternidade. Por isso que ele é chamado de pai da eternidade. Né? Então, e aí você vê Cristo em tudo. E eles sabiam disso. Você pega a história de Oséias. Oséias, o que Deus faz para demonstrar a Oséias o quanto que ele está triste com Israel? Fala para ele casar com uma prostituta. Por quê? Porque o povo estava se prostituindo com outros deuses. Para ele sentir o que Deus estava sentindo. Todo profeta tinha que sentir o que Deus estava sentindo. Para ele poder pregar. E ele fica 3 capítulos com Oséias, tratando com Oséias primeiro. Ele não fala nada com Israel, é só com Oséias. Do 4 em diante que ele começa a falar com os sacerdotes. E com Israel. Primeiro é com Oséias, porque depois você lê, se você for ler, você vai ver que ele casa, tem filhos com a mulher, e a mulher larga ele com os filhos e volta para a prostituição. Aí dá mais ou menos uma ideia assim, que você vai ler, parece que Deus está conversando com ele, perguntando, cadê tua mulher? Ele diz, ela voltou para a prostituição. Falou, e você, como é que você está assim? Eu ainda a amo. Dá a entender isso. Ele diz assim, então vai lá e compra ela de novo. Jesus mandou comprar de novo. Né? Ele compra, porque ela era da prostituição, então ele já tinha comprado para casar. E foi lá e comprou. Agora você imagine o rosto dessa mulher, quando ela levantou a cabeça e viu quem é que tinha comprado ela. O constrangimento. O amor de Deus nos constrange. E é assim que Deus Aleluia. Porque a gente sabe que não merece, irmão. Dessa maneira. é verdade. Obrigado. Porque a gente faz o errado e todo dia as misericórdias dele nos alcançam. Então não tem como a gente blasfemar mais. Por isso, aí depois disso ele falou, agora você está pronto para ir pregar. Aí do 4 em diante ele começa a pregar, porque a mulher voltou. Jesus, o povo não estava, o mesmo povo dizendo,
cantando, né, com palmas na entrada dele em Jerusalém. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Aí chega na sexta-feira, crucifica-o. Aí ele na cruz, vocês acabaram de falar, o que ele diz? Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Obrigado. Porque ele ama. Obrigado. O pessoal só se perde porque quer. Mas a imagem aí de Estevão, né? Estevão Sim, falou a mesma frase. Não imputa a ele, Senhor, esse pecado. Uma pessoa sendo apedrejada. Sim. E ali a gente, quando eu li, eu não vi uma expressão de desespero. Você está vendo o céu aberto, pede perdão por outras pessoas. Uma coisa que eu vejo também é isso. Aquele que foi iluminado pela palavra de Deus, pela presença de Deus, ele se constrange com esse amor, ele entende que não merecia, que não é digno. Peca, erra porque como nós aprendemos que nós temos a natureza pecaminosa. Sim. Mas sempre há o arrependimento todo dia. Todo dia. Está pedindo perdão, todo dia reconhecendo que não é merecido. Então, porque se você ler no livro aqui, na apostila, você vai ver que geralmente quem é salvo mesmo nunca vai cometer esse pecado. Porque se ele pensar que cometeu, se ele for conversar com alguém, rapaz, você não cometeu não. Seu pecado não é blasfêmia não. É o pecado, entendeu? O pastor aqui escreveu de uma maneira tremenda aqui, ó, um comentário do Berkhoff. Quer ver? Deixa eu ver. Aqui, ó. Na página 50. É o Berkhoff. O Berkhoff é o teólogo aqui, né? Que o pastor tirou do livro dele para explicar. Explica que o pecado em si consiste não em duvidar da verdade, nem da pecaminosa negação dela, mas em contradizer essa verdade mesmo contra a convicção da própria mente. Olha só. Ele sabe que é de Deus, mas ele diz que é do demônio. O fato do pecado imperdoável envolver dureza de coração e falta de arrependimento tão radicais indica que aqueles que temem tê-lo cometido, mas sentem remorso do pecado no coração e desejam buscar a Deus, certamente não estão na mesma categoria dos que são culpados dele. Berkhoff diz que podemos estar razoavelmente certos de que os que temem tê-lo cometido e com isso se afligem e desejam que os outros se orem por eles, não o cometeram. Por quê? Porque você tem consciência que você está pecando. É reconciliável, né? É o temor. É o temor que você tem. E o tremor. Por quê? Porque os jovens uma vez me perguntaram, irmão Eduardo, mas qual é o... Porque eu peco e me choro. E eu não tenho certeza se eu sou salvo mesmo, porque eu erro. Eu falei, rapaz, e como é que você fica depois que peca? Triste, doente, me arrebento, parece que eu tomei uma surra. Eu falei, então, esse é o maior sinal que você é salvo. Porque o pecado incomoda. Desculpa eu cortar, em Romanos 1 também, eu observei que por 3 vezes está escrito aqui que Deus os entregou uma disposição, um sentimento, e fala que essas pessoas são irreconciliáveis. No caso que o senhor citou agora, são pessoas que realmente têm esse temor e estão dispostos a se arrepender e tem um temor de Deus. Mas aqui em Romanos parece que já é outras pessoas. Quando Deus já entregou os sentimentos, são irreconciliáveis. Então ele deixou eles... Porque se você ler profundamente depois, ele vai dizer que eles deram mais valor à criatura do que ao Criador. Entra no contexto de negar o poder de Deus, negando o Criador. Foi o que o senhor leu agora. Ter conhecido a Deus, o negado. Entregaram o poder de Deus para répteis, né? para animais. Então a honra que era para dar para Deus, ele deu para animais. Entendeu? Então, e isso Paulo fala para a igreja em Roma 10 anos antes dele ir preso para lá. Porque tem uma coisa interessante na igreja de Roma, irmão, que não foi nenhum apóstolo que fundou. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi ninguém. Eu fui estudar, quando eu fui estudar a epístola de Romanos, o que mais se alinham, os estudiosos se alinham, é que foi criada já no Pentecoste, daquele povo que vinha e foi convertido por Pedro na primeira pregação, e quando voltaram para Roma, retornaram e fundaram a igreja lá.
Agora você imagine, sem um apóstolo, sem nada, e Paulo alegre por causa da fé deles. E a fé era tamanha que eles não negavam a Cristo. Iam para o Coliseu, eram queimados vivos, mas não negavam. E quando Paulo vai, a igreja já está formada, mas ele já vai para ser preso, para ser dali para ser morto. Paulo fala para os irmãos aqui que já estava fora da fé, né? Sim. Estavam desviados, porque Não, entregaram as paixões. essa aí ele está falando no contexto da cidade. Da cidade. A cidade era assim, não os irmãos. Sim. Porque, vamos dar uma lida lá para a gente ler, que o irmão falou um negócio interessante. Que ali ele está falando da cidade, para a gente entender o contexto. Aí você lê, aí você entende o que ele está falando. Romanos. 18, ele é uma repreensão. Romanos 1. Romanos 1. 1,18. Mas se você começa a ler do primeiro, que aí você vai entender. Você vê que ele está elogiando a igreja. Não é assim, meu irmão? Sim. Olha lá. Capítulo 1. Ó, aqui é a apresentação dele. O Rodrigo, lê do 8 em diante. Ele sempre faz aquela apresentação, né? Lê do 8 em diante, Rodrigo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. A vossa o quê? Fé. Você viu que ele faz uma ênfase? A todo mundo é anunciada a vossa? Então todo mundo conhecia a fé dos irmãos da igreja de Roma. Continua, Rodrigo. Sim. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar alguns dons espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignores que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Mas também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Tá vendo? O que ele diz que... Você viu o elogio que ele dá? Sim. Para a igreja, né? Que é uma igreja que a fé, toda a igreja, Jerusalém sabia, Colosso sabia, onde tinha uma igreja plantada, sabiam da fé da igreja de Roma. E o interessante é que não foi, meu irmão, nenhum, não tem dado histórico, nem que Pedro tinha ido até lá. Para você ver, quando Deus quer fazer algo, quando Ele implanta a vontade de alguém fazer a obra, Ele queima o coração e vai embora. Não conseguiu visitar essa igreja. Não, ele só vai quando ele vai para morrer. Quando de Atos 28 em diante, lá de 20 em diante, né, que ele começa a caminhar. Ele passa por Jerusalém, aí tem aquela tempestade, que ele passa na ilha lá, onde tem os bárbaros. Dali ele começa a ir para... Aí de Roma, irmão, não saiu mais. De Roma ele foi para morrer. Só foi para morrer. Ele sabia, né, quando ele foi, ele não tem a minha vida por preciosa. E ele orava direto, ele falou, eu faço menção de vós todos os dias. Todos os dias, pela sua fé. E aí a gente vai ver... Continua aí, Rodrigo. A idolatrão e depravação dos gentios. Está vendo que são gentios? É a cidade de Roma, ele está falando. Como era o ambiente que a igreja estava implantada e a igreja tinha fé, irmã. O ambiente não contaminava. Lê aí, Rodrigo. Continua para a gente encerrar aqui. No céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade,
se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo ser sábios, tornando-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homens corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícias, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o seu uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros, varões com varões, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha a seus erros. E como eles se não importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos seus pais e às suas mães, nesses infiéis nos contratos, sendo sem afeições naturais, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais conhecendo a Deus, conhecendo a justiça de Deus, que é digno de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Então, porque Deus já era conhecido. Deus é conhecido, não adianta ninguém falar que não é. O que ele está dizendo é, o povo de Roma conhece a Deus. Por quê? Por que Deus era conhecido naquela? Porque todo mundo conhecia a história de Israel. Todo mundo sabia como Deus tinha tirado aquele povo de Israel, do Egito. Por que Raabe se entregou? Por que Raabe assim, acolheu? Porque assim, ó, eu sei o que Deus tem feito com vocês, desde que vocês saíram. Agora que vocês tenham misericórdia de mim, da minha família, se eu guardar vocês. Isso é graça. Porque ela não fazia parte da linhagem. Mas o que alcançou? Ela teve fé. Só de ouvir falar. Ninguém pregou o Deus de Israel para ela. Só de ouvir falar, ela creu. E ela entrou na linhagem. De Cristo. Se eu não me engano, o marido dela é Salmão, o nome. Um dos da tribo de Judá. Ela entrou, irmão. Por ouvir falar. Isso é graça. Ela ouviu falar, entrou. Agora, o povo de Roma ouviu, sabiam da glória, conheciam a glória e eram reconciliados. Por quê? Porque o coração entorpeceu. A Bíblia fala, né, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Né? De tanto jeito. Que Raabe entra na genealogia. Entra. É interessante isso que você falou agora, o pessoal ouviu, e foi ministrado ontem, né? A verdadeira fé, ela nos move, né? A verdadeira fé, ela moveu Noé a construir uma arca de 120 anos e entrar dentro dessa arca e trazer sua família. Então, por ele ter acreditado, a fé o moveu para dentro da arca. Por Raabe ter acreditado, ela alcançou a salvação. E o que tinha um pedaço de pano? Que cor que era o pano na janela? E que cor que é escarlate? Vermelho. E na madeira? Aponta para quê? O sangue. E o sangue nos portais? Nos umbrais da porta? Aponta para quê? A morte não chegou? Não passou direto? Quem tem o sangue vertido na cabeça, no corpo, quem é mergulhado no sangue de Cristo, a morte não tem mais poder, irmão. Aleluia. Então, a gente vê que os romanos estavam desse jeito, blasfemando.
Não deram. Aí Deus falou, vocês não querem? Vou entregar vocês para fazer o que quiserem. Só que é o seguinte, o evangelho está sendo pregado, foi pregado. Por isso que Jesus deu o alerta, que a gente leu lá. Por isso que eu quis vocês entenderem, ler esse capítulo 11, o finalzinho, para ele falar de Cafarnaum. Ainda fala assim, se Tiro e Sidom fosse pregado, que era a região da Fenícia, quem veio lá da região de Tiro e Sidom? Quem lembra? A mulher de Acabe? Não. Cananeia. A mulher cananeia. E ele disse o que para ela? Que grande é a sua? Não aponta para a igreja que vai ser, que ia conhecer Cristo pela fé? É uma mulher. Então, quando a gente vê uma mulher, ela aponta para a igreja. A mulher, ela tipifica a igreja. Você pode ver, Raabe era uma mulher, não tipificava a igreja. Você quer ver uma coisa interessante? No livro de Esther, de Ruth. Eram duas mulheres, não eram? Agora me fugiu o nome dele. O Boaz, ele comprou só a Noemi? Ou só a Ruth, separado? Não? Ele assumiu as duas, não foi? Então, uma era judia e a outra gentil. E o que Jesus fez na igreja? Não juntou, Paulo diz aos Efésios que de dois povos ele fez um só? Você viu como aponta para Cristo? Tudo é Cristo. Eu encerrei a escola bíblica, eu comecei aqui no Chabilândia, quando falou sobre Ruth e Esther. Eu comecei aqui e eu falei para eles, quando vocês começarem a ler, vou dar uma introdução aqui da escola, mas eu acho que Deus claramente já sabia que eu não ia ficar lá. Mas eu comecei e falei para eles, vocês comecem a ler, mas vendo igreja e Cristo. Não leiam só como a CPAD quis, para você ler, para falar da mulher, tudo, porque, assim, eu até entendo a luta deles, porque vivem falando que a igreja é machista, né? Não dá chance para a mulher, tudo, eu até entendo. Mas olha só, como é que Deus, a Bíblia pode ser machista, irmã, que sempre está cuidando da mulher? Dando honra para a mulher. E usando a mulher como referência. E usando a mulher como referência. Porque Esther estava lá como rainha, irmão. E aí, o Mardoqueu é o Cristo, que os dois trabalharam juntos para livrar o povo. E aí eu falei para eles, aí me chamaram para encerrar o mesmo trimestre numa igreja do setor. Aí eu encerrei falando com eles sobre isso, para mostrar para eles que o centro da Bíblia é Cristo. E a mulher é a igreja, tipifica a igreja. Você pode ver, Raabe é a igreja. Porque ela não era para ser. O juízo veio, não veio? Sobre a cidade, a casa dela caiu. Porque o muro caindo tipifica o juízo de Deus. A cidade toda morreu. É igual a Esther, né? Sim. De Esther, né? A Esther verdadeiramente era o quê? O centro. Então, porque ela foi colocada lá com um propósito por Deus. Que nem a gente, foi colocado no mundo para quê? Para declarar Cristo. A igreja foi colocada no mundo para declarar, para ser sal da terra e luz do mundo. Gente, a gente já... Vocês entendem? Vocês veem como que é o negócio? Até o tabernáculo todo aponta para Cristo. Aponta para Cristo. Todo ele. Todo ele. E tem um negócio interessante, que em volta do tabernáculo tinha o quê? Tinha uma cerca, não tinha? Não tinha um muro? Que separava. Mas em volta estava o quê? Todas as tribos, não era? Então, tipifica até a nós, a igreja. Está no meio, mas está separado. A igreja está no meio do mundo, mas está separado. Não se mistura. A gente aprendendo isso, a gente começa a ver a Bíblia diferente no estudar. Entendendo no que abre, que é Cristo, né? Sim, que tudo é Cristo. Então, o pecado de blasfêmia que os romanos da época estavam fazendo era isso, que eles tinham conhecimento, a igreja estava pregando, e eles nem aí. É o que acontece hoje. Tem gente que brinca, não quer saber. Vocês conhecem, vocês evangelizam aí, vocês não escutam. Às vezes você está entrando, você vai...
Antes de você dar, a pessoa já fala, eu não quero. Só de olhar aí. Uma rejeição. Ele já rejeita. Rejeição danada. Já rejeitou. Você faz um congresso 3 dias, pastor, ora a Deus, busca, chama as pessoas não crentes, e tem cultos que eles não aceitam Jesus. É feito o apelo, Deus fala, Deus brava, mas não aceita, não se entrega ali, né? Já viu toda aquela glória. Porque, tá difícil. então, porque não somos nós que convencemos. É o Espírito Santo. Então a gente não pode, não é uma coisa que a gente não pode ficar assim, martelando e se martirizando por isso. Porque Paulo diz que um planta, o outro rega, né? E quem dá o crescimento? Às vezes, meu irmão, você vai receber galardão, a igreja aqui do Efraim, vai receber galardão no céu, vocês vão receber, de coisas que vocês nem lembram mais. Porque vocês ou semearam ou regaram. Porque o evangelismo ou você está semeando ou está regando. E às vezes a pessoa não aceita Jesus naquele dia. Mas daqui 1 ano, daqui a 3 meses, 6 meses, 6 anos, 10 anos, ele aceitou. O nosso pastor aqui, ele abriu um propósito de oração por 30 dias. Está vindo pessoas assim que nunca mais tinham vindo subir, ou está vindo o vizinho, aí o outro chama, vamos vizinho, aí o vizinho vem. Hoje veio 3 senhoras que elas sempre, as 2 sempre vêm à tarde. Mas elas trouxeram uma vizinha, que ela, segundo a irmã falou, que ela é da Universal. Eu sou da Universal. Mas você é muito bem-vinda aqui, pode ficar à vontade, vem sempre que quiser orar, aqui tem consagração. Nosso pastor é muito acolhedor, né? E ele vai muito receptivo com as pessoas. E vai falando, e ela, nossa, não é que eu gostei daqui, da oração aqui, do acolhimento, eu vou voltar mais vezes. Então, assim, é 30 dias de oração. E a gente sabe quando o nosso pastor ora, né? Ele ora de manhã, mais cedo, mais depois, na hora da consagração, ele ora à tarde. Mas as pessoas, elas estão vindo porque ele abriu um propósito, né? Com Sim. Deus. Então, as pessoas vêm. E vem pessoas de tudo que é jeito, magoadas, feridas, tristes, cheias de muitas coisas. O senhor viu aqui a minha Sim. filha mesmo, né? Então, a minha filha está passando um grande processo, né? Minha filha era para estar na Bélgica. Nossa. O impio queria levar ela para lá. Ele é que sabe a luta que foi. A gente entrou em muita oração. E aí, pela própria boca dela, ela falou. Porque ele falou antes, lá em casa, ele me entregou algo. Eu falei, Jesus, está nas tuas mãos, né? Porque ela tem vários problemas de saúde. Então, já passa os processos. Imagina a pessoa longe. Longe só, né? Na Bélgica. Só sem o cuidado da mãe. Falando essas coisas. Eu falei, Jesus, olha, eu não posso fazer nada, só o Senhor pode, eu vou orar. Mas se for a tua vontade, ela vai. Se for a tua vontade, ela fica. Então, é oração. Fui para oração. Se até a obra dele para fazer, ele segura. Sabe o que Deus fez para segurar ela aqui? Abriu as portas da faculdade para ela que estava trancada desde 2018. Nossa, que benção. Tinha um débito lá, quando ela chegou lá, que eu cheguei com ela, falaram, não tem débito nenhum aqui seu. Você pode fazer já a rematrícula, tudo para segurar ela aqui, para ela ficar aqui, entende? E Deus vem dando sonhos para ela, e vem falando com ela, e ela vem, ela está ainda assim, né? Todos aqui, a maioria que conhece ela, sabe a história, mas é uma jovem, Sim. acabou de fazer 25 anos, é uma jovem. Estava aqui desde os 16 anos. Aos 18 ela saiu daqui. Irmão, porque assim, porque é o que eu sempre falo. Quanto mais, lembra que eu falei, quanto mais, lembra eu estou devendo, né? Vocês me lembram no grupo, eu trazia a Bíblia lá para a gente fazer da conversa de Jesus com Satanás. Eu falei que ia trazer, mas eu trago. Vocês me lembram que eu trago? Vocês me lembram? Por quê? Porque quanto mais cheio do Espírito Santo, mais tentado. Entendeu? Quanto mais cheio, mais tentado você vai ser. Quanto mais você buscar, meu irmão. Não tem jeito. Porque, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que, a gente conversou nas outras aulas, que quando o azeite desceu nele, diz que o Espírito do Senhor se apossou dele, tomou posse dele. E aí, irmão,
A vida toda foi de perseguição e tentação. Jesus, o Espírito Santo, repousou sobre ele em forma de pombo, não foi? Aí quem levou ele para o próprio Espírito, para ser tentado. Então, se o próprio Deus levou o Jesus, o seu filho, para ser tentado, ele não vai permitir que a gente seja? Então a gente tem que estar preparado para... Porque tentação não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Né? E se pecar, que nem diz João, lembra que tem um advogado, peça perdão. Pastor, estava tudo tão certo que o pessoal da Bélgica ligou para ela, chamada de vídeo, e falou assim, posso comprar passagem agora? Aí ela, não, espera só um minuto. Aí ela me liga. Aí ela falou, mãe, eu não vou mais não, porque eu estou com esse sentimento de que eu não vou mais, que eu não preciso ir, que eu não quero ficar longe da senhora. Amém. Deus abençoe. Então, assim, mas naquele dia 30, que foi o mês passado, foi um mês de guerra, Sim. muita guerra. E eu falei, Jesus, eu sobrevivi, graças a Deus. Graças a Deus. Porque Ela foi vai era guerra. pouca. Deixa eu falar um negócio para ela. Eu Sim. vi um monte de coisa lá. Foi Você vai em guerra. Portugal, eu vi. Então, e aí ela estava iludida, essas coisas na cabeça dela, na mente dela, ninguém tirava. Meu esposo conversou com ela. Ó, Maiara, assim, conversou. Todo mundo conversava, mas os irmãos, Tava mas não decidida. abria a mente. Só Deus mesmo para Só falar. Deus, então só o Senhor. É. Todas as orações. Ora, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Agora Deus coloca ela na faculdade, libera os 2 estágios para ela, que foi onde ela parou. Aí. Libera para ela os 2 estágios, manda para ela, manda até as cartas já. Olha, Tem coisa jeito assim não. que eu falo, gente, Foi o sobrenatural. É. Um sinal que é inesperado. Jesus é bom. Então, irmãos, a gente falou hoje sobre o pecado de blasfêmia. Tem uma outra parte da parte sobre o pecado que João fala, para que você não deve orar, né? Que a pessoa... Aí a gente fala disso na próxima aula. E aí a gente vai até mais ou menos aí sobre se o crente está sujeito a esse pecado. Aí vocês me lembram de trazer. Que a gente já, a Bíblia para a gente... nós paramos na página 50. 50. Que a gente falou sobre Hebreus, né? E sobre o pecado. A gente fez uma exegese, uma leitura e uma exegese do texto de Mateus 12. A gente se aprofundar aí na conversa de Jesus com os fariseus. E a gente fez também um contraponto com Nicodemos. No mesmo ambiente, a visão dele foi aberta. E os outros não. Porque endureceram. Endureceram o coração. Amém? Deixa eu desligar aqui.